Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e comigo tá tudo ótimo, tá? Então, hoje a gente vai dar início ao módulo 52 com a disciplina de hidráulica, dando início ali com a atividade 1. Sendo assim, vamos verificar ali o que que ele traz para a gente, qual que é o exercício, o que que é solicitado exatamente no exercício, tá? Você, engenheiro ou engenheira, tem a tarefa de substituir o lubrificante do pistão de certo equipamento. O pistão é cilíndrico, com massa de 500 gramas, diâmetro de 15 centímetros e altura de 5 centímetros. Ele trabalha dentro de um cilindro com 15,4 centímetros de diâmetro e deve cair com a velocidade constante de 1,2 metros por segundo. Qual deve ser a viscosidade dinâmica do lubrificante para atender a estas condições de operação? Considere uma aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, para a resolução desse exercício, a gente ia precisar ali de uma dedução de fórmulas relacionando todas essas informações que foram fornecidas no enunciado. Porém, o professor já disponibilizou a equação deduzida aqui abaixo. Então, já facilitou bastante a nossa vida. Então, para dar início ali na resolução, a gente precisa identificar quais são as informações que o enunciado traz para a gente e se todas elas estão relacionadas ali com a fórmula, se a gente precisa fazer alguma dedução, se a gente precisa fazer alguma simplificação, e a gente vai descobrir no decorrer da resolução, tá? Então, o primeiro passo, a gente identifica todos os dados que o enunciado trouxe para a gente. Então, vamos lá. Eu vou utilizar aqui do texto, que fica mais fácil para a gente identificar. Então, vamos lá. A primeira informação que ele traz para a gente é da massa. Essa massa, ele nos deu que está em 500 gramas. A segunda informação que ele traz para a gente é o diâmetro, que é de 15 centímetros. Que na figura ali mostra para a gente que ela é o dp. Depois vocês vão entender o que é esse dp e o que seria esse dc, tá? A altura, ele também trouxe para a gente que é igual a 5 centímetros. Beleza. Ele trabalha dentro de um cilindro com 15,4 centímetros de diâmetro. Então, o cilindro, que seria o dp, perdão, o dc, que é distância do cilindro, né? Ele trabalha com 15,4 centímetros. E deve cair com uma velocidade constante de 1,2 metros por segundo. Beleza. E tem também a gravidade que ele pediu para considerar por 10 metros por segundo ao quadrado. Ok. Primeira coisa aqui que a gente vai observar é que está faltando alguma das informações aqui de baixo, certo? Eu tenho a massa, tenho. Eu tenho a gravidade, tenho. Eu tenho a distância E? Não tenho. Eu tenho o V0, que ele está simbolizando aqui a velocidade inicial? Tenho. Posso até colocar aqui também como V0. Π é uma constante. dp, ele também nos informou. E temos a altura. Então, a única informação que estaria faltando seria essa distância. Mas, antes da gente chegar nessa distância, vamos por partes. Vamos analisar as unidades, que é um caso muito importante que eu acredito que seja o objetivo deste exercício, tá? Por ser atividade 1, início do módulo, o professor está preocupado que vocês sempre considerem ali a conversão das unidades, a aplicabilidade de cada unidade e assim por diante. Então, vamos observar elas. A massa está em gramas, a distância do pistão está em centímetros e a altura está em centímetros. Porém, a gravidade está em metros por segundo. Já dando uma adiantada, a viscosidade ela é nos fornecida em Pascal vezes segundo. E Pascal por segundo nada mais é do que Newton por metro quadrado por segundo.
por segundo. Então, a gente precisa converter o que for em centímetros para metro, e a gente sabe que dentro do Newton sempre tem quilograma. Então, a gente precisa também o que for grama para quilograma. A gente sabe que de grama para quilograma, a gente basta dividir por 1.000. Sendo assim, a gente vai encontrar 0,5 quilogramas. Centímetros para metros, a gente sempre divide por 100. Então, 0,15 metros. Mesma coisa aqui, que é centímetros, divide por 100, 0,05 metros. Esse aqui também a gente vai dividir por 100. Então, 0,154 metros. Aqui já está em metros por segundo, e aqui também já está em metros por segundo ao quadrado, que é a unidade deles, então a gente não precisa fazer nenhum tipo de conversão, beleza? Agora vamos para essa distância E, tá? Essa distância E nada mais é que a diferença entre a distância do pistão com a distância do cilindro. Porém, essa distância é a distância total. E a gente só vai precisar de metade dessa distância. Sendo assim, a gente faria a diferença da distância do cilindro menos a diferença do pistão dividido por 2, porque a gente só precisa da metade dessa diferença, tá? Após feito isso, vocês conseguem substituir todas as informações nessa fórmula que o professor forneceu e vocês vão encontrar a resposta final. Beleza, pessoal? Essas são as dicas que eu tenho para vocês estarem resolvendo a questão número 1 de hidráulica, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem me chamar no WhatsApp, o número tá aí na descrição do vídeo, tá? Podem entrar em contato que eu vou estar prontamente para auxiliar vocês no que for preciso, tá? Também com relação ao mapa, eu vou estar auxiliando, então caso vocês tenham alguma dúvida, só mandar um WhatsApp que a gente conversa. Beleza? Obrigada, pessoal. Até